prazer em estar com vocês nessa tarde. Eu tinha preparado uma fala, mas eu preferi trocá-la por um bate-papo com vocês. Eu levantei aqui os pontos que eu quero discutir, então quero agradecer ao convite, a presença das pessoas que estão à mesa. Tive a oportunidade de estar com o André numa atividade lá no Esporte Clube Corinthians Paulista, né, do NECO, Núcleo de Estudo do Corinthians, né, e é prazer revê-lo, prazer ouvi-lo e prazer estar com as pessoas que estão aqui à mesa. O Yassi, com quem eu tenho uma relação respeitosa e é sempre um prazer estar contigo. Eu quero lembrar algumas ideias e a partir daí, para a gente poder conversar e discutir um pouco. Uma delas é a seguinte: eu sou professor da Universidade Estadual Paulista e depois quero falar um pouco sobre o que nós estamos fazendo nessa universidade, o que é que nós estamos fazendo no enfrentamento à questão étnica-racial. Eu sou de Bauru, não nasci em Bauru, eu moro em Bauru, lá na FAC, Faculdade de Arquitetura, Arte e Comunicação, e estou atualmente na gestão da reitoria. Nós somos 97 pessoas na gestão da reitoria, um negro e uma negra. E é o que eu faço na universidade, faço a gestão de processos de diversidade na universidade. Por conta disso, estou morando em São Paulo, alguns dias por semana. Eu sou de São Paulo, sou da Zona Leste, e ali do lado leste, onde fica o Esporte Clube Corinthians Paulista, mas estou morando em Bauru. Estou feliz também de estar aqui, porque é o território do Grêmio Recreativo e Cultural pós-doutorado de samba Vai-Vai, que fica aqui perto e tal. Então, estou me sentindo muito bem. Mas eu moro em São Paulo alguns dias por semana. Saindo do jantar, ali entrei na 7 de abril, estava tendo uma batida policial. É um trauma de todo mundo. Eu orientei meus sobrinhos, oriento minha filha de como lidar com batida policial. Esse ano fiz 60 anos de idade e, historicamente, tenho passado por batidas policiais ao longo da minha vida. Então, nós aprendemos um pouco a lidar com isso. Entrei na 7 de abril e estava tendo essa batida policial, eu pensei, vou voltar. Mas, se eu volto, eu já estou fazendo uma pequena confissão de culpa. Então, dei continuidade. Continuei indo em direção à polícia. Passei pela barreira de policiais, e aí eu vi o seguinte: ei, fingi que não era comigo. Ei, você aí, fingi que não era comigo. Você que está de camisa vermelha, fingi que não era comigo. Ei, negão, você que está de camisa vermelha, não está ouvindo eu te chamar? Eu virei e olhei para ele: o senhor está falando comigo? Falou: tem outro negão de camisa vermelha aqui na rua? Eu falei: me desculpa, policial, é que eu me autodeclaro branco. Ele não gostou da ideia e quase me levou para a cadeia. Só não lhe levou preso, porque um dos sargentos que estava na batida era aluno da Unesp de Franca, fez direito lá. Falou: pô, professor, é tudo porra louca, deixa esse cara embora mesmo e tal. Mas o que me veio à cabeça passar por essa situação? Historicamente, eu tenho passado por batidas policiais como todos os jovens pretos do Brasil. Eu passei por batidas policiais quando morava na Vila Mazem, filho de um homem que estava no sistema prisional, depois falo rapidamente sobre isso. Meu pai estava preso num presídio de segurança máxima, em Taubaté, filho de uma empregada doméstica. Tomei batida policial. Tomei batida policial quando trabalhava numa fábrica e fazia greve. Tomei batida policial quando era militante do Partido Comunista do Brasil. Tomei batida policial quando era presidente da ECE da PUC. Tomei batida policial quando fazia mestrado na Universidade de São Paulo. Tomei batida policial quando fazia doutorado na Universidade de São Paulo. Então, em toda a minha vida, tomei batida policial quando ia entregar ebó, em lugares não muito frequentados. Então, ao longo da minha vida, eu tomei batida policial independente da minha condição e formação pessoal, política, econômica, social. Esse eu acho que é o dado importante para a gente poder conversar e discutir. Eu, um jovem negro, agora um velho negro, um idoso negro, tecnicamente, depois de 60 anos, nós somos idosos, então, um idoso negro, passei minha vida inteira tomando batida policial.
O que me interessa nesse debate é que, muitas vezes, as pessoas querem fazer você crer que você não tem possibilidade de fazer mudanças na sua vida, na sua rotina, nas suas trajetórias, né? Eu sou filho de um caminhoneiro, um homem negro, que ficou muito tempo preso, e não era preso político. Meu pai praticava o exercício de se apropriar de coisas que não lhe pertenciam, de uma forma politicamente correta, né? E ficou preso durante muito tempo. Ele foge da cadeia e é assassinado em 1970. Então, a trajetória que eu e meu irmão tinham era de sermos bandidos, ou melhor, expropriadores de bens que não nos pertenciam, né? Era a trajetória natural. Minha mãe, empregada doméstica. Minha mãe chega em São Paulo, ela era trabalhadora rural, cortava cana. Quem trabalhou com cana sabe o que é isso, né? É pegado, é punk, né? É um dos trabalhos mais brutais que nós temos no Brasil. Chegou em São Paulo, ela foi ser operária têxtil e, mais tarde, empregada doméstica. Trabalhou até os 70 anos de idade como empregada doméstica. Até os 70 anos de idade como empregada doméstica. Aqui um recorte: quando ela morreu, a patroa dela foi conversar comigo. Eu vim ajudar no enterro da sua mãe, me deu R$50. Eu ia dizer, não vou falar, porque eu não vou falar palavrão no debate que nós estamos fazendo, mas eu quase mandei ela enfiar aquele dinheiro no cu. Quer dizer, qual o sentido de você, diante de uma situação daquela, trazer R$50 para o enterro de uma pessoa? Mas eu não vou dizer que mandei ela enfiar no cu, mas era uma situação constrangedora, né? Então, ao final da vida, com 70 anos, R$50 era a paga dela, né? E por que eu trago isso à baila? Porque nossa ideia era repetir isso. Das minhas primas serem empregadas domésticas, porque na família empregada doméstica das pessoas brancas de classe média de São Paulo é como ser um patrimônio, né? Então, vai a mãe, depois vai a filha da filha, e essa era a nossa história. Todas as minhas primas romperam com isso, todas as minhas primas, né? Dos meninos, era exercer a atividade que os seus pais faziam. No nosso caso, os pais foram embora e as mães criaram os filhos sozinhos. Também é uma história de mulheres negras. Toda a nossa história seria reproduzir isso. E nós rompemos com isso, né? E, ao romper com isso, nós temos um compromisso político e social em lidar com esse debate, essa discussão. Por que isso acontece? Por conta dessa coisa que nós chamamos de racismo estrutural. É importante distinguir duas coisas, e isso é importante: racismo estrutural de racismo institucional, né? O racismo estrutural é quando você vive numa estrutura social que ela não precisa de lei para fazer com que as pessoas saibam o seu lugar. Todo o mecanismo político, todo o mecanismo social, todas as ações políticas empurra a pessoa para um determinado local, empurra a pessoa para uma determinada situação. Não precisa de lei. As pessoas vão se habituando a lidar dessa forma. Por exemplo, jovens negros, quando entram no ônibus, o lugar onde ele senta é o último a ser ocupado. Quando vocês pretos estão passando na rua, a pessoa muda de calçada. Quando você senta no lugar, a pessoa segura uma bolsa. Tudo isso são representações comportamentais de uma sociedade de racismo estrutural. Não precisa de lei. Ela funciona naturalmente distribuindo riquezas e violências para as pessoas, independente das suas condições pessoais, mas materialmente ela faz isso. Não precisa de lei. O racismo institucional é quando você tem leis políticas que proíbem o negro de exercer determinadas situações e condições políticas sociais. Foi assim na África do Sul. O apartheid entra na África do Sul em 1948, no mesmo ano que estava se aprovando os direitos internacionais dos direitos humanos. No mesmo ano, inaugura-se o apartheid na África do Sul. Foi assim nos Estados Unidos, que ele tinha uma política chamada Jim Crow, que promoveu o maior processo de encarceramento de jovens negros na história prisional do mundo. De cada 5 homens negros, 3 passaram pelo sistema. Parece um absurdo, mas no Brasil também é assim. No Brasil, de cada 5 pessoas presas, 3 são negros. De cada 5 mulheres presas, 3 são negras. Então, você tem uma política institucional que encarcera a pessoa, que mata a pessoa,
que coloca as pessoas numa condição de subalternidade. No Brasil, nós temos o racismo estrutural, que é o racismo constituído numa sociedade que tem toda a sua história enlamecida pelo barro da escravização. E, no Brasil, nós temos também o racismo institucional, não discutido, não debatido, mas cravado na legislação. Por exemplo, quando no Brasil se proíbe o aborto, nós sabemos que mulheres brancas, ricas, de classe média, não morrerão em aborto. Quando você vê as pessoas que morrem no aborto, são mulheres pobres, pretas, da periferia. Esse é um tipo de legislação que pode ser considerada assim como uma legislação institucional de caráter racista, porque afeta fundamentalmente a população não branca. É um debate que nós não fazemos e precisamos fazer, precisamos discutir. Então, a diferença entre racismo estrutural e racismo institucional. Há uma outra diferença também importante que nós temos que discutir, que é o racismo de classe e que é o racismo de raça. Pouco discutido, pouco debatido. O racismo de classe é o racismo daqueles que odeiam pobres, né? E isso é vigente no Brasil. Não há nenhum tipo de empatia, simpatia, desejo de pensar políticas públicas que atendam à necessidade da população pobre. Pelo contrário, aumenta de forma vertiginosa o número de pessoas que estão na rua e não há nenhuma simpatia, nenhuma política pública por parte do governo que minimize as condições dessa população. No Brasil, há um ódio sistemático, permanente, simbólico, físico e brutal contra o pobre. Não sei se vocês lembram que, há um tempo atrás, as pessoas reclamavam de ter pobre no aeroporto, né? Achavam um absurdo ter pobre no aeroporto. Uma socialite carioca disse, não vou mais para Paris, porque tem muitos pobres brasileiros em Paris, né? Esse tipo de comportamento é o tipo de comportamento característico de uma sociedade que passou pela escravização. Odeia pobre, tem ódio de pobre. É a classe média brasileira que se comporta dessa forma. O outro racismo racial, aquele racismo de questão de cor de pele, precisa também ser deslindado. Uma coisa é o racismo, outra coisa é o preconceito, outra coisa é a discriminação racial. São coisas diferentes. No Brasil, nós temos as 3 formas de violência contra o negro. O preconceito é a ideia preconcebida que tentou justificar a exclusão do negro do mercado de trabalho, por exemplo, que o negro era preguiçoso, o negro não queria trabalhar, o negro não tinha capacidade de trabalho para justificar a escravização, né? Quem trabalhou 350 anos na sociedade é estigmatizado como não trabalhador para poder justificar a violência contra ele. Isso é uma visão preconceituosa. Mesmo você considerando aquilo não verdadeiro, esses valores eles vigem na sociedade. As pessoas ainda têm visões preconcebidas sobre o negro. Outra coisa é a discriminação. A discriminação é a segregação no mercado de trabalho, por isso que não tem negros, em especial em cargo de mando e de visibilidade. Na educação pública de qualidade, no 3º grau, não tem negros. Nas áreas de engenharia, não tem negros. Nas áreas de medicina, não tem negros. Isso é a discriminação racial, a discriminação segregacional. Em Bauru, cidade que você nasceu, lá tem o que se chama da segregação espacial. Você tem os grandes condomínios de alto padrão, altíssimo padrão, de casas de 2, 3, 4, 5, 7 milhões de reais, e, ao lado delas, você tem grandes conglomerados de favelas. Isso é uma segregação que você vê permanentemente, né? No Rio de Janeiro é evidente, porque você tem no Morro as pessoas pobres e você tem, no litoral, pessoa com grana. Em São Paulo, você começa a perceber isso também quando você vai para a periferia. Então, esse é o tipo de ação de discriminação que vige contra as populações pobres e pretas do Brasil. O racismo é diferente. O racismo ele implica o alto índice de morbidade da população. O racismo é a morte de não brancos. Isso é o racismo. Quando você pega os dados do Atlas da Violência e você vê lá 65,5 mil homicídios, aí você pega 71% são de jovens negros, de 19 a 29 anos de idade. Isso é racismo. O racismo ele está nas contas da violência. O racismo está nos dados da violência.
O Brasil é um país que mata sistematicamente jovens, a ponto de já chamar o Brasil como tendo uma geração perdida, de tamanha quantidade de jovens mortos. O Brasil é um país que mata negros, e nenhum país se mata tantos negros como no Brasil. O Brasil é um país que mata mulheres, é campeão de morte de mulheres. Ontem teve a votação e a aprovação no Senado de tornar o feminicídio imprescritível e inafiançável, em função do processo de morte sistemática de mulheres no Brasil. O Brasil é o país que mais mata gays. Nenhum país mata tanto homens gays como o Brasil. O Brasil é o país que mais mata lésbicas. O Brasil é o país que mais mata trans. O Brasil é uma máquina de produção, de destruição de corpos não normatizáveis. O Brasil mata em escala industrial pretos, jovens, mulheres, gays, lésbicas, trans. Isso é racismo. Isso é racismo. E racismo também é a consequência social disso. Se você fala sobre esse processo de morte em qualquer cenário internacional, as pessoas ficam indignadas. No Brasil, não. No Brasil, nós naturalizamos essa violência. Parece que ela não nos toca, parece que ela não nos incomoda. E esse é o grande problema, penso eu, da questão do racismo. O racismo, ele implica a morte sistemática daqueles que não são considerados brancos na sociedade brasileira. Como você faz essa disputa em espaço de privilégios? Eu trabalho numa universidade pública e nós adotamos, em 2014, a política de cotas. Pela política que nós adotamos, espelhamento da política federal, nós reservamos vagas para alunos pretos e pardos e indígenas. Nós criamos essa política na universidade. E alunos de escola pública, nós adotamos essa política em 2014. Isso mudou a universidade que eu trabalho. Até 2010, você tinha 10% de alunos de escola pública. Esse ano, nós temos 56% de alunos de escola pública. Até 2010, nós tínhamos mulheres como minoria dentre as ingressantes na universidade. Esse ano, nós tivemos na universidade 54% de mulheres. Até 2010, nós não tínhamos negros nos cursos mais prestigiados da universidade. Esse ano, ingressaram na universidade 1.000 jovens pretos e pardos. O que é que nos espanta em relação a isso? Quando nós adotamos a política, nós não achávamos que era necessário ter uma política de verificação das autodeclarações. Nós não achávamos isso. Nós, historicamente, militamos no movimento negro e nunca havíamos pensado que alguém, para tentar tirar uma vantagem comparativa, iria se declarar negro, mesmo não sendo negro. Montamos uma comissão, eu presido a comissão de verificação da nossa universidade e fomos em todas as 24 cidades onde tem as 34 unidades da universidade. Há coisas espantosas, espantosas. Fui falar com uma aluna de um determinado curso, muito prestigiado na nossa universidade. Ela chegou à banca, olhei para ela, olhei a ficha, se declarou parda. Aí a menina chegou, a menina era quase transparente, né? Loira, dos olhos verdes. Chegou assim diante da banca, falei, mas você se declarou parda, minha filha? Ela falou, bem, professor, é que... Legal. Bem, professor, é que a minha babá, que era parda, me chamava de minha pardinha. Expulsamos na universidade. Expulsamos na universidade. E entraram uma série de processos em relação a isso, né? Não é minha especialidade, mas as comissões de heteroidentificação, elas são constitucionais, o Supremo decidiu isso, o Conselho Nacional do Ministério Público indica nessa direção, o governo Dilma criou o mecanismo, instruções normativas para fazer isso, elas são constitucionais, elas são por fenotipia, cor de pele, estrutura de cabelo, aspectos fisionômicos. Alguém tem dúvida que eu sou preto aqui? Então, é fácil identificar quem tem direito a essas políticas, né? É extremamente fácil, e elas estão mudando a realidade política social das universidades brasileiras, independente da vontade daqueles setores mais preconceituosos e racistas da sociedade brasileira. E por que a universidade é importante? Essa que eu acho que é a sacada. Porque nos espantou tanto você ter pessoas que são contra as políticas de cotas na universidade. É que, historicamente, a universidade, o ensino superior no Brasil, historicamente,
ele não é apenas um lugar de branco, ele é um lugar para construir a teoria da branquitude. Ele é o lugar do exercício do supremacismo branco. Por isso que é importante. Quando a família real chega no Brasil, a primeira coisa que ela faz é montar duas faculdades de medicina. E de lá saíram os principais teóricos do racismo estrutural brasileiro. Nino Rodrigues, na Bahia, e João Batista de Lacerda, no Rio de Janeiro. Depois, eles criaram a Faculdade de Direito, em 1827, que era fundamentalmente uma faculdade de patrimonialista, na defesa do patrimônio. É por isso, hoje, que muitas vezes o crime contra a vida é menos punido que a vida do patrimônio. O maior patrimônio que se tinha naquela época era a população negra. Então, entender isso é fundamental. É por isso que, numa das bancas que eu fiz, chegou um cara, ele fez tratamento de pele, fez escurecimento de pele. Ele tornou o cabelo dele baixinho para a gente não identificar. E o cara aplicou botox na boca, no nariz, na orelha. Né? O nível de safadez, de descaramento, né, é absurdo nessas políticas de verificação. Isso mostra, de forma absurda e brutal, como o enfrentamento do racismo é fundamental. É decisivo o enfrentamento do racismo. Como é que as pessoas não querem abrir mão de constituição de privilégios que tiveram. Né? O Brasil sempre foi um país, especificamente, que assegurou cotas para brancos. Assegurou cotas para brancos na educação e no serviço do período escravocrata. Assegurou cotas para os brancos de 1870 a 1930 no mercado de trabalho. Inclusive, a classe operária brasileira é constituída por cotas instituídas a um grupo de pessoas que chegam no Brasil, italianos, portugueses, né, espanhóis, era um grupo específico, e agora que estão perdendo esses privilégios, tentam fazer esse tipo de baixaria. Queria encerrar dizendo o seguinte: por que é importante fazer a disputa pela universidade pública? É ela que é capaz de fazer a grande mudança estrutural nesse país hoje, pelo fato de formar pessoas para o mercado de trabalho, para as direções da sociedade e para a instituição no Estado. No Estado. Esse dado que o procurador apresentou aqui é o que se chama de hábitos. Né? A classe média vai para a universidade, eles andam juntos, eles fazem coisas juntas, né? Eles acessam o poder político do Estado juntos e vão se retroalimentando dessa forma. Nós temos que quebrar essa cadeia, que ela é fundamental para a estrutura social brasileira. E quero encerrar dizendo o seguinte: isso eu acho importante, e gostaria de deixar isso como parte do debate que nós precisamos fazer. Não basta, no Brasil, apenas termos legislação para enfrentar o racismo. O movimento negro desenvolveu uma teoria que me parece a mais importante teoria para enfrentar o racismo hoje, que foi inventada pelas mulheres negras nos anos 80, que é a luta da interseccionalidade. A interseccionalidade não é juntar mulheres, negros e pobres para fazer a luta. A interseccionalidade é uma forma nova de você fazer a leitura política da realidade social. Se eu faço enfrentamento ao racismo, eu preciso fazer enfrentamento também ao patriarcado. Se eu faço enfrentamento ao racismo, ao patriarcado, eu tenho que fazer também enfrentamento ao capitalismo, né? Porque um sustenta o outro. Eu acho que essa é a grande sacada da luta política ensinada pelas mulheres negras, que eram discriminadas pelas mulheres brancas no seu movimento, discriminadas pelos homens negros e discriminados dos movimentos sociais. Essa é uma invenção política, uma tecnologia política social importante inventada pelas mulheres negras. Se a interseccionalidade deve ser nosso objetivo, o nosso objetivo também é não apenas esperar o processo de democratização da estrutura social do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi montado para matar pretos, mulheres e pobres. É a natureza do Estado brasileiro. Portanto, a luta política que deve ser feita é para destruir esse Estado. Não é reformar esse Estado. Não é criar melhores condições, é destruir esse Estado. Não há condições de negros, mulheres e pobres construírem o seu projeto de sonho, de subjetividade, de dignidade, de direitos humanos, enquanto vigia essa estrutura que tem em todos os seus poros a lama da escravização de 350 anos, de 4,8 milhões de pessoas que aprendeu no seu dia a dia a executar, destruir corpos negros, corpos femininos e corpos de pobres.
Para superar isso, é necessário romper com essa lógica desse Estado e, portanto, na minha opinião, carbonizar o Estado brasileiro tal qual ele se apresenta para a população brasileira. É isso.